Eu sou muito intuitivo. E até hoje as minhas intuições, elas me levaram a bons portos, entendeu? Quando vem o clique, é com ele que eu vou no final, porque esse clique genuíno, esse clique que eu tenho às vezes na minha vida, ele é muito surrealista. No final da Copa América, quando o Wagner Love me deu o passe, partiu Wagner Love pra cima dele, Wagner. A jogada é boa. Milésima, tudo parou. Tava pensando uma coisa, falei, vou chutar ela forte aqui, do nada, veio um insight, falou, olha o espação que tá lá, só chapa ela, vai fazer o gol. Chance do terceiro, bateu cruzado, gol! A intuição veio, nesse fração de segundo onde se detém tudo, eu só fiz aqui, e fiz o gol. Na Copa das Confederações, a mesma coisa. África do Sul, falta. Eu falei, cara, bater por cima da barreira devagarinho aqui, ele não vai pegar. Olhei a barreira, olho pra lá, olha ali, é ali que vai. Você que está no controle, você que aperta o play, você que aperta o stop, você que aperta o pause. Então, tipo assim, nós temos que ser os que têm o controle, né? Mas tem as consequências, tudo tem consequência, então você só precisa saber se é isso mesmo que você quer. Se você sabe que é isso que você quer, você dificilmente vai se equivocar. Eu te falo, o objetivo ele continua sendo o mesmo, sempre foi, e não vai mudar agora. Tá em 2022, esse é o objetivo, esse é o sonho, e simplesmente vou ter que passar por uma turbulênciazinha, mas o objetivo ele continua sendo o mesmo. O sonho só acaba quando você executa. Por detrás daquela serra tem uma linda cachoeira. Eu sou patriota demais, cara. O Brasil, ele tem uma debilidade por ele. O Dani vai representar o Brasil, o Dani vai estar lá, independente das consequências, porque eu creio nisso. E é a única forma que eu tenho de fomentar os brasileiros que nós precisamos acreditar nisso aqui. Senão isso não muda, isso não melhora, isso não acontece nada. Do seu medo escondido nasceu a coragem de ser vencedor. Punhal na mão, no peito, o escudo mais fiel de quem na terra concebeu o céu. São 7 pedreiras que ele aprendeu a quebrar. Ela soltou uma fotinha disso minha. Aí, na moral, vou criar o meu texto, velho. Não dá pra seguir isso aqui, não. Eu queria colocar o negócio lá de não jogar mais aqui, velho. Sério? Não vai. Não precisa fechar uma porta que não precisa... Agora não sei, é o que eu tenho. Você já foi falado, velho. Mas é que tu já falou antes. Abrimos uma janela agora pra sair, mas não precisa também bater a porta e fechar, entendeu? Breaking news. Daniel Alves está fora do São Paulo. São Paulo deve 11 milhões de reais para o Daniel Alves, isso é público. E já tratamos então o Daniel Alves agora como ex-jogador do São Paulo. Difícil isso, né? Pro São Paulo e pro Daniel, né? Porque o Daniel tá lutando para disputar uma Copa do Mundo, né? Até o Luiz Carlos me perguntou ontem se ele tinha essa capacidade de disputar. Eu disse que sim, porque a gente não tem lateral
a altura, né, do Daniel Alves. É ruim para o São Paulo, é ruim para o Daniel, mas já estava muito desgastado, né, André? Já vinha com muitos problemas. O processo foi simples, porém muito mais grandioso do que as pessoas pensam, né? Eu fui vivendo várias fases aqui no São Paulo que elas foi me desacreditando, né, que valia a pena estar no São Paulo. E que reforço do São Paulo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Destaque de Giovanni Chacon. Daniel Alves é o novo reforço do São Paulo para a temporada 2019. O lateral direito de 36 anos assinou com o clube paulista por 3 temporadas. Eu passo aqui, ó. Se eu passar aqui. Eu ganhei. O Giba tá te mandando um abraço do vôlei. Porra, manda um abração pra ele, cara. Gosto muito dele. Tem um assessor que é muito São Paulino e agora ficou São Paulino. Não, o Giba é fera demais. É o maior vencedor pessoa física que existe no futebol. E se junta a um clube que vive o seu pior momento em termos de falta de títulos. O cara que é o capitão do Brasil. O cara que é o capitão é craque da Copa América agora. O cara que tem tudo para jogar até os 40 em altíssimo nível. No Brasil, na América do Sul, nível ainda maior. Um cara que no espírito agregador de vestiário, fora dele, na concentração, dentro de campo. Um cara que é uma referência para qualquer atleta e não só no futebol, de outras posições. Não tem contraindicação. Como é que tá? Tudo bem? Caralho! É nóis, caralho! Seja bem-vindo no Tricolor, caralho! Vamos ser campeão dessa porra! Vamos, caralho! Põe a camisa aí, ó! Legal, segura aí, ó! São Paulo, quando joga, eu sempre vou! Olha aqui, olha aqui! Eu tomei a decisão de vir para São Paulo, realizar o sonho, e 2, pensando, né, que poderíamos construir alguma coisa junto. Que é isso, velho? Parece mentira, não é verdade. Esse jogador, velho. Ô, Dani, você viu? Você viu. Agora tô me sentindo jogador de futebol. Gradualmente, ó, o Rogério ligou, mandou um bom. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas escolheu o seu país, pelo seu povo, pelo seu clube do coração. É irreal, mas o Dani está aqui. Direito, meteu lá dentro da área, sobrou no Daniel. O Daniel Alves vem para bater! São Paulo no ataque,
bola do Daniel Alves pro Vitor Bueno. Planejamos isso e começou a falhar, né? A estratégia que tinham me convencido a vir para o São Paulo. Por que o jogador brasileiro gosta de jogar? Porque aqui não tem estabilidade. Aqui não tem estabilidade. Você vai construir uma carreira aqui? Como? Me explica como você vai construir uma carreira aqui. Ela foi cruzada pelo time do São Paulo, Daniel Alves e o Luciano tocou pro Eu tenho 3 meses aqui no Brasil e eu não sirvo. Essa eliminação contra o Mirassol entrou para mais uma história vergonhosa, mais um capítulo vergonhoso da história do São Paulo. O vexame é pelas circunstâncias em que essa partida se deu. Pelo investimento que o São Paulo tem, o São Paulo não perdeu nenhum jogador, só o Antony vendido para o Ajax. O Mirassol perdeu 18. O São Paulo acabou, gente. O São Paulo acabou. Daniel Alves se machucou nesse lance. Sofreu fratura no antebraço direito e vai ficar um tempo afastado. O São Paulo está lá no Equador para jogar contra o LDU. Aí você vai lá, se você pode fazer por que você não está junto com o elenco? Por que você não viajou? Por que você não está junto com o São Paulo? Que está disputando Libertadores, que daqui a pouco precisa de você. Agora, se você fica dodói, se você fica bravinho porque a gente critica você, volta para a Europa, meu irmão. Eu sou uma pessoa que eu gosto dos desafios, né? Então eu comecei a ter a resiliência e ter a inteligência de, ok, isso não vai ser o que me planejaram, porque eles não têm o poder de decisão, mas isso a gente pode dar um giro, né? E tentar a adaptação do processo. Eu falei aqui, se o Nino Paraíba fosse o lateral do Bahia, do Barcelona, ele teria o mesmo número de títulos e assistências que o Daniel Alves tem. O Daniel Alves é um monstro nada. Monstro, jogou aonde? Na seleção brasileira foi um jogador comum, sempre. Sempre. Deu muita assistência pro Messi. Eu também dou. Eu quero ver da assistência pro Uribe. Desorganização, vai jogar, não joga, joga pedra, tive uma bomba explodida no meu assento, entendeu? Você fala, pô, cara, vale a pena tá pagando esse preço? Vale a pena você tá vivendo esse tipo de situação? Onde é que tá o preço que você paga por isso? Por mais que eu seja São Paulino, por mais que eu queira que o São Paulo trace um caminho diferente, eu não tenho esse poder para fazer isso. So, what the fuck? Eu não consigo dar a mão a alguém e eu sempre ser o que tá puxando aquela pessoa, né? Porque vai ser, uma hora o braço vai cansar, uma hora você vai ter que soltar aquilo ali. Então começou a criar um processo, né, que estávamos nos prejudicando mais do que nos ajudando. Isso não é bom para mim, isso não é bom para eles, isso não é bom pra gente. Então se não é bom, é melhor dar um stop. O controle tá na minha mão. Chegou no limite, entendeu? Essa é a real, né? Chegou no meu limite. Durante as Olimpíadas eu comecei a pensar muito se nos estávamos fazendo bem, né? Porque quando você começa a viver lindos momentos, né, em lugares diferentes, você começa a comparar uma coisa boa, uma coisa ruim, e você fala, cara, a abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor do que merda.
sendo que você está acabando de vir de um processo que teoricamente não te corresponderia, pelo fato de que eu era um extra, né, nas Olimpíadas, né, não era a seleção, não tinha idade para estar ali, e confiar em mim. Vamos efetuar uma demonstração sobre o uso de saída de emergência. 4 por ter no lado esquerdo e 4 por ter no lado direito. Então, creio que não é um preço a se pagar. Eu tive que tomar uma decisão muito difícil, né? Por mais que as pessoas fantasiem muitas coisas, a decisão é sempre muito difícil. Eu estou deixando uma situação para postar em outra. Me chamo Daniel Alves, sou natural de Juazeiro, Bahia. Por mais idade que a gente tenha, mas a gente fica nervoso de subir aqui. Estão tantos olhos, né, olhando pra gente, dá uma intimidade. Primeira vez que estou aqui nas Olimpíadas, isso significa muito para mim, para minha família, e acredito que para todos vocês também. Pode dar certo, pode não dar certo, mas se você pegar uma situação que vai já criar uma certa sensibilidade, você adentra num processo que teoricamente não te tocaria, e esse processo dá errado, você fez 2 cagadas. Só que a vida é para os valentes. A vida é para quem não tem medo de sonhar, a vida é para quem não tem medo de tomar decisões. Dani, houve um desconforto da torcida de São Paulo pela sua convocação para vir, você sabe disso. Sim. E você falou que era importante. Agora você tem um ouro no peito. Você consegue explicar por que era importante você vir? Representar o meu país para mim é a coisa mais importante que tem. Não abandonei o São Paulo, muito pelo contrário, eu estou aqui representando o São Paulo também. As 2 estrelas que tem no peito o São Paulo foi por um medalhista. E foi por uma pessoa que veio aqui também representar o São Paulo. Não quero adentrar muito porque o São Paulo falhou muito comigo. E era um momento onde eu tinha que escolher pelo São Paulo e pelo defender meu país. Eu sempre vou representar o meu país e por tabela representar o time. O São Paulo tem pendências comigo, eu nunca fui na imprensa falar disso. Porque respeito o momento do clube, respeito o que o São Paulo está atravessando. Enquanto eu estiver vestindo a camisa do São Paulo, eu vou continuar respeitando o São Paulo, por mais que fora se fale um monte de barbaridades e um monte de verdades que não me afeta, porque eu acredito em mim, acredito no que eu faço, acredito e tenho muita convicção do que eu faço é o melhor sempre para meus companheiros, para a equipe que eu represento e sobretudo ao país que eu represento. A seleção olímpica desembarcou hoje pela manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Capitão da seleção olímpica, Daniel Alves foi o jogador mais procurado pelos fãs que estavam no local. Ele comentou a polêmica após a declaração que deu para o site UOL ainda no sábado. Na entrevista em Tóquio, Daniel Alves disse que o São Paulo falhou com ele. Hoje, no desembarque, o jogador negou que a relação com o clube tenha ficado abalada. Onde que deu trincada? Deu trincada? As polêmicas sempre são as pessoas que fazem porque elas não entendem. Estou aqui de volta, vou descansar agora porque à tarde tem um treino com São Paulo e amanhã tem um jogo importante. Hoje eu me considero realizado. Eu vesti a camisa que eu sonhei vestir. Eu fui campeão com a camisa que eu sonhei de ser campeão. Tem valor, não tem? Pra mim, muito. Para os outros, eu não sei, eu não controlo eles, eu controlo as minhas sensações. Eu controlo que as minhas decisões, elas foram sempre assertivas. Ou elas tentaram ser sempre em pró do conjunto, nunca no individual. Até mesmo porque eu não sou individualista. Nunca fui, sempre gostei de construir coisas em equipe, sempre estou rodeado de gente, porque eu gosto de que haja uma harmonia entre todos, não é harmonia só. Se até um brinde precisa de outra taça para poder ter sentido.
Parou aí no clube. Para o resto do ano? No clube. No clube. Para o resto do ano. Deixa eu ver. As decisões difíceis, precisam ser tomadas. Mas gostaria de que esse capítulo, então, na moral, um clube dos meus sonhos fosse fechado. Sem nenhuma outra interferência, entendeu? Ganhar com um clube do coração não tem preço. E tem que enfatizar nisso, que era um sonho, né? Mas vocês precisam defendê-los com hombridade necessária, sem interferência, sem se contagiar de nada que vai impedir você realizar, entendeu? A gente deveria enfatizar porque tem que dar esse aviso, entendeu? Tem que dar uma alfinetada aí, senão não sou eu, cara. Venho aqui comunicar que optei por não assinar com nenhum clube para o resto do ano. Venho ao Brasil por um sonho de criança e o sonho foi realizado. Ser campeão com o clube do coração não tem preço. As decisões difíceis precisam ser tomadas. Mas como sempre na minha vida nada foi fácil e é apenas mais uma decisão. Para os meus interesses. Eu queria comentar uma parada aqui. Fala. Tipo assim, não é sobre dinheiro, é sobre sonho. Acho que eu tenho que dar uma cotovelada, velho, sério. E por isso que tu falou ali do valor. Na hora que tu falou ali do valor, tá ligado? Ser campeão com um time do clube não tem preço. Não é sobre dinheiro. E sim sobre sonho. Sei lá. Tipo assim, na vida, a gente não leva o dinheiro para o que leva são as nossas conquistas. Deixa eu pensar. É sobre valores, sobre hombridade, é sobre caráter. E agora, bem grande, é sobre legado. Ponto. Não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre legado. As decisões difíceis precisam ser tomadas. Mas como sempre nada na minha vida foi fácil, é apenas mais uma decisão. Eu agradeço a todos pelo interesse, mas gostaria que o capítulo fosse fechado sem nenhuma interferência. Sei que foi comentado muitas coisas, mas a verdade é só uma. Vim por um sonho e saio realizado. E saio daqui realizado. Muito obrigado. It's not over. I will be back. Foi. Foi essa foto que postou? Yeah. Ficou boa essa foto. I know. I will be back. It's not over. Quem nunca teve um sonho, independente do lugar, eu vou sonhar e guerrear, conquistar o que o pouco no sufoco quis ganhar. Sonhando eu fui além, logo me deparei com várias verdades, por essas verdades chorei. O mundo gira, eu sei, humilde vira rei, e esse sonho na visão de Deus realizei. Sonho, quem nunca teve um sonho, independente do lugar eu vou sonhar e guerrear, conquistar o que os loucos no sufoco quis ganhar. Conquistar o que os loucos no sufoco quis ganhar. Se é pra jogar, joguei. Se é pra lutar, lutei. Se é pra ganhar. Aprendi muito com o livro Arte da Guerra, né? Que é como você lidar com certo tipo de situação. As pessoas não podem te ver débil, elas têm que te ver sempre forte. Sim, lo sé. Hablé con Joan y le dije, lo sé el momento de base, lo sé el momento que están atravesando, así que no es el problema.
que me pague después.